Como é um problema de assinalar, talvez por exclusão, tu podes encontrar a ideia da resposta, percebe? Aham. Isso. Então pensas um pouco aí e quando puderes me diga. Eu, no início, estava a pensar, tipo, o plano é de equação x igual a 3, então eu tenho que ter um 3, Tem que ter um mas 3 não no X, né? Exatamente no é. X, certo? E depois eu Isso. estava a olhar para a equação e não é um coisa tipo, tem que ser um múltiplo do número que está aí na equação, normalmente, mas não tem nenhuma resposta que dá, é por isso que estou a ficar, tipo, não sei qual é a resposta. Bem, mas tu podes pensar um pouco, tu estás só a imaginar coisas por enquanto. Como a nossa reta vai ter a ver com esse plano também, então ela tem que também infor- seguir o ponto, né? Um desses pontos tem que seguir essa equação também, de certa forma, certo? Certo. Isso, então é só meio que tu testares os pontos, né? Já, por exemplo, excluindo esses dois. Por que que eu estou excluindo esses dois aqui? Porque o x não é 3. Perfeito, exatamente. Então tu pode simplesmente testar os outros e perceber, tá? Tá, tá. Normalmente, ao pôr as coordenadas, na equação que eu tenho aí, eu tenho que botar zero dos dois lados, não é? Exatamente, porque ele está a dizer aqui que se você colocar um ponto que está dentro do plano, o ponto tem que seguir essa regra. Então a resposta aqui tem que ser igual a zero. Ah, eu fiz um erro de cálculo. Ai, por isso que não estava a encontrar. Pronto, encontrei. A resposta correta é a A. Ótimo. Resolva este item sem recorrer à calculadora. Determine o volume do prisma. Muito bem. O volume do prisma. O volume do prisma, ele pode ser dado por uma equaçãozinha, né? Hum. Entendendo que o prisma em questão é esse prisma reto de bases quadradas, ou seja, a menos que eu esteja maluco, é um cubo, certo? Sim,
Então, se por acaso tu tiveres se tu tiveres um lado, né? Acho que já é o suficiente, certo? Hum, É, porque me parece que é um cubo. Um prisma sim, reto de bases quadradas tem que ser um cubo, né? pois. Então, tu precisas encontrar de alguma forma um tamanho de um lado, né? Agora, Hum, ah, quais informações nós podemos utilizar para isso? Não é mesmo? Nós podemos começar utilizando um alguma vértice, coisa certo? sobre essa equação aqui, que nos parece ser a fonte de maiores informações que nós temos, né? Pensa comigo, nós temos esse plano aqui, CDE, Uhum. que é esse cara aqui da frente, certo? Só que se tu olhares, outra coisa que nós temos um pouco de informação, que é isso, ele é perpendicular ao plano, né? Sim. Sim. Então, de alguma forma, nós podemos encontrar a equação da reta EF, essa reta que eu acabei de pintar aqui. E se nós encontrarmos a equação da reta F, tu já sabes que a equação de uma reta, de modo geral, é dada dessa forma aqui, né? X, Y, Z igual a um ponto, mais o vetor diretor da reta, certo? Uhum. Isso Ok. você já viu comigo algumas vezes. Agora, o vetor diretor dessa reta F, que pode ser esse cara aqui que eu desenhei, tu tens que concordar comigo que ele também é o vetor normal do plano CDE, certo? Sim, ok. Ele até porque a Perpendicular reta ao ali é plano. perpendicular, né? Exatamente. Pois. É. Então, talvez seja interessante tu encontrares, né, essa informação, alguma informação aí sobre a RETF. A RETF vai te orientar a encontrar uma informação do plano, ok? Ok. Então, foco em encontrar primeiro a equação da RETF, pode ser? Sim. Então, tá bom, pense Ok. um pouquinho aí e quando tu encontrares a equação da RETF, tu me falas. Uhum.
Eu encontrei alguma coisa, mas não tenho certeza. Hum, Hum, vamos ver o que você fez. a equação da reta. Como é que você encontrou esse vetor diretor estranho aqui? Ok, ok. Eu pensei com a lógica, tipo, o plano. Já não estou a ver o. Posso ter o exercício? Só para explicar. Ok. Um plano A, B, C, D. Blá, 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 onde é que está escrito? Está contido no plano da equação x igual a 3. Eu pensei, tipo, o outro do outro lado, onde está o F e o E, é paralelo a esse, e por isso, tipo, o Z e o Y não mudem, mas parece-me muito estranho. Bem, como eu havia dito para você, esse vetor que eu desenhei aqui é tanto um vetor normal do plano, quanto o vetor diretor da reta, que nós temos bastante interesse, certo? Sim, Eu falei para você que seria interessante achar a equação da reta F. Bem, como é que a gente encontra o vetor diretor de um plano? Simplesmente olhando para a equação desse plano. uhum. Ou seja, esses coeficientes ali São um vetor são diretor. são o vetor normal do plano, não é mesmo? Então, 5, ou melhor, 0, 5 e 2. São um vetor normal, tipo, o que é perpendicular. Normal, perpendicular, tudo a mesma coisa. A questão é, como eu havia dito antes, esse vetor normal perpendicular ao plano CDE vai ser vetor diretor de qualquer coisa que seja perpendicular nessa mesma direção ao plano, por exemplo, essa reta, essa reta, essa reta, essa reta. Pois. Ou seja, esse vetor aqui pode ser esse vetor aqui também. Então, Percebeu? porque é que eu preciso. Porque você disse, eu esqueci-me que você queria que eu Queria faço que a você equação encontrasse a equação da reta F. EF, não é? Sim, é F. Ou FE, Ah, tanto faz a ordem. ok. E Então, não era o que você escreveu em baixo, não era com o vetor. Era tipo a equação mesmo da reta. sim, mas a equação da reta precisa do vetor. Tá aqui. Pois, então eu só Isso é o meto o vetor vetor e diretor da depois reta. já. Ok, Sim, agora é só por ali, né? Mas agora eu fiz a parte, entre mais aspas, complicado. difícil. Menos 902 T, que multiplica agora o vetor normal do plano, que é o vetor diretor da reta. Pronto, Uhum, agora temos a equação da reta F. uhum, Muito bem, o que que eu posso fazer com essa reta F agora? Eu posso entender que um ponto genérico, qualquer ponto dessa reta tem que seguir essa regra aqui, certo? Muito bem. sim, Então, acontece que se nós olharmos para o ponto E, em especial, que é o ponto que a gente não conhece desse segmento, porque eu conheço o ponto F, está aqui, foi até o que eu usei para escrever a equação, mas eu não conheço o ponto E. Porém, eu sei que o ponto E faz tanto parte da reta F, que agora conheço a equação, quanto parte do plano CDE. Eu também conheço a equação. E o uhum, ponto E é justamente a interseção da reta com o plano. É onde os dois são iguais. Entendeu? ok, Então você tem que igualar a reta com a equação do plano. ok, Assim você vai encontrar a coordenada do ponto onde elas são iguais, que no caso é o ponto E. Certo? sim, Agora, ok, como é que você vai fazer isso? Entendendo quem é x, y e z para a reta, porque aqui é muito claro, né? Y e z estão relacionados dessa forma.
Se eu querer Hum, encontrar esse ponto, eu preciso agora ter alguma relação para XYZ nesse cara também. uhum, Ou seja, y igual a 5t e z é 2 mais 2t. uhum. Então, esses dois caras são importantes para usarmos junto da equação. 5y mais 2z menos 62. Certo? Se você juntar essas três coisas, você consegue encontrar o kappa que traz o ponto E. Percebe? Ok, Porque, justamente, né? De novo, interseção. Muito bem. Então, vá lá. Tu tens agora que terminar a conta. ok.
Encontrei o ponto E normalmente. Encontrou o ponto E. Hum. É? Qual que é? Menos 9, 10, 6. Menos 9. Menos 9, 10 e 10. 6. Perfeito. Foi o que eu encontrei também. Agora que tu tens esse ponto, e levando em conta que nós estamos a falar de um cubo, a única coisa que tu precisa fazer nesse problema é encontrar quanto mede EF, certo? Sim, E eu acredito que tu saibas a equação da distância entre pontos. sim. Então eu acredito que tu saibas terminar, né? Pois, vou fazer. Então, se tu sabes terminar, não precisa fazer. Vamos para a Ah, próxima. Não se preocupes. Não se preocupes. O importante é que tu saibas terminar por conta própria. Vamos ver a próxima. É que eu quero, de facto, terminar as matérias de 11º ano até a próxima aula. E eu estava a ver aqui, ainda tem, na verdade, mais de um tipo de matéria, né? Porque até agora a gente viu só geometria, só que ainda de 11º ano tem matemática discreta e funções. hum, Então, ainda tem mais, pelo menos umas 2 aulas, ok. percebe? Então, bem, vamos ver esse problema aqui. Continua sendo algo que tu precisa de informações de pontos, segmentos e utilizar a equação de retas e planos, talvez. Ok? A única coisa que nós não conversamos ainda que tu precisas nessa equação é uma Uhum, fórmula, né? Que é a fórmula do volume da pirâmide. Ok? 1/3 da base vezes a altura. ok. E por base, entenda a área da base, né? Ok? Sim, ok. Muito bem, então tu tens informação suficiente para isso, hein? Ok.
Acabei, mandei a resposta. Já acabaste? Poxa, vamos ver. Acho que sim. Agora você já está a me pôr medo, porque parece que acabei. Muito bem. Então, tu encontrasse que a área da base é raiz de 6. Muito bem. Então, ou melhor, que o lado da base era raiz de 6. Então, a área seria raiz de 6 vezes raiz de 6. Hum, Eu escrevi 2 vezes Z, era Y e Z, mas pronto, está bem. hum. Bem, o que é que o problema pedia, né? As coordenadas de Z Exato. E eu não estou a ver as coordenadas do V aqui embaixo embaixo. está escrito. Estou em baixo, está escrito V é 12 menos 1, 3. É que Escrevi não muito está mal, não é? aparecendo, não apareceu na foto. Ah, pronto. Desculpa, posso mandar de novo? 12 menos 1 e 3? Sim. Ah, sim, não apareceu na foto. Eu pus tudo Bem, mesmo. na verdade, não. Por quê? Não é a mesma coisa que o M? Só o valor de X é que muda? Bem, eu acho que o primeiro erro aqui foi que tu não encontrou o valor da altura certo, né? A área da base, de fato, é 6. Então, como o volume, né, foi informado 4 raiz de 6, então nós temos que 4 raiz de 6 igual a 6 sobre 3 vezes a altura. E a gente tem que entender a altura como O isso. valor, o valor de X do ponto V. O X Não, do ponto porque é V. x. Não dá para garantir, pelo menos a princípio, eu não consigo garantir que essa base ela está exatamente no plano ZY, né? Ah, sim, verdade. O E que, não está, o que eu porque o tenho, ponto M é o centro e ele tem um valor de X. o que eu tenho de certeza é que a altura vai do M para o V, certo? Ah, pois. Apesar do M não estar desenhado, ele falou sobre o M ser o centro da base da pirâmide, certo? Uhum. Então seria MV. O V a gente conhece, então com um pouquinho de matemática aí, ou melhor, o V a gente não conhece, mas a gente conhece bastante informações para encontrar isso, né? Afinal de contas, nós temos informações sobre o plano ABC, ou seja, nós temos informações sobre o vetor diretor dessa reta, né? Para Não tirar. estou a entender tudo. Ah, ok. Pronto, ok. É É, como o exercício que fizemos como o ontem. exercício anterior, exatamente. E tu Ok. não vai perceber essas coisas sozinha se não fizeres desenho, então, tá? Desenho é muito importante para. Cara, isso eu sempre falo para ti, mas para os meus alunos de modo geral, tens que fazer É, o desenho. Se não fizeres o desenho, não vai perceber nada. Ok? o desenho tipo do ponto M até o ponto V? É, deveria ter colocado as informações que o enunciado não tinha desenhado, né? Ok. Daí apareceria bem, certo? Certo. Então está bem, acho que tu consegues terminar agora que eu expliquei para ti, né? Vou tentar, sim. Muito bem. Então está bem, até sexta, tchauzinho. Até sexta, tchau.